E aí, pessoal? Tudo pronto para a gente começar mais um Deep Dive? Preparadíssima. Show! Hoje vamos mergulhar num tema que vocês pediram bastante. Dados como o novo petróleo no Brasil. Essa analogia tá bombando, né? Tá mesmo. E para desvendar esse mistério, a gente vai se basear num vídeo super legal da Letícia, do canal Leti Digital no YouTube. Não é o canal dela. Eu também. Ela explica tudo de forma simples e prática, sabe? E já no comecinho do vídeo, ela faz questão de diferenciar dados, informação e conhecimento. Muita gente confunde esses conceitos, né? Pois é. A Letícia usa a analogia de um bolo, que eu achei genial. Os dados seriam os ingredientes, tipo farinha, açúcar, ovos. Faz sentido? Os ingredientes em si não garantem um bolo, né? Exato. Assim como os dados brutos, sozinhos, não dizem muita coisa. Você precisa processá-los, combiná-los da forma correta, para então ter informação que seria a receita do bolo. Perfeito. É. A receita te diz o que fazer com os ingredientes, mas ainda não é o bolo pronto. Aí entra o conhecimento, né? Saber a temperatura do forno, o tempo de cozimento, os truques para aquele bolo ficar fofinho. É o conhecimento que coloca a mão na massa e transforma a informação em algo útil. Nesse caso, um bolo delicioso. E no mundo dos negócios, esse bolo seria a tomada de decisões estratégicas, certo? Isso aí. Usar o conhecimento que a gente tira dos dados para fazer a empresa crescer, inovar, oferecer produtos e serviços cada vez melhores. Mas e aí no Brasil, será que essa ideia de dados como novo petróleo realmente se aplica? Boa pergunta. A Letícia menciona no vídeo que a McKinsey fez um estudo que mostra que as empresas que usam dados de forma eficiente têm 23 vezes mais chances de adquirir clientes. 23 vezes, é muita coisa. Não é brincadeira. E não para por aí. Elas também têm 6 vezes mais chances de reter esses clientes e 19 vezes mais chances de serem lucrativas. Uau! Então realmente os dados podem ser um ativo poderoso para empresas brasileiras, né? Sim. Mas é claro que não basta só ter os dados, a gente precisa saber como usá-los de forma estratégica. E a Letícia dá várias dicas nesse sentido, né? Ela fala sobre a importância de ter uma cultura data-driven na empresa, de investir em ferramentas de análise de dados. E de ter profissionais qualificados para lidar com tudo isso. Afinal, não adianta ter um monte de dados se a gente não souber o que fazer com eles, né? É verdade. E falando em dados, de onde as empresas podem tirar essas informações? A Letícia divide as fontes de dados em 2 categorias, internas e externas. Entendi. As internas seriam aquelas geradas pela própria empresa, tipo dados de vendas, estoque, interações com clientes. Isso mesmo. E os dados externos vêm de fora da empresa, como pesquisas de mercado, redes sociais, sites da internet. Nossa, é muita informação. A gente está falando do famoso Big Data, né? Uma quantidade enorme de dados que pode ser usada pelas empresas para gerar insights valiosos. Mas como lidar com essa avalanche de informações? A Letícia fala de algumas ferramentas e estratégias para organizar e analisar esses dados, como Data Warehouses e Data Lakes. Eu imaginei o Data Warehouse como uma biblioteca gigante, onde cada dado está organizadinho na sua prateleira. Boa analogia. Já o Data Lake seria como um lago enorme, cheio de informações. E como a gente pesca os dados que precisa nesse lago? A gente usa ferramentas específicas para navegar nesse lago e encontrar os dados relevantes para a gente. Interessante. E aqui no Brasil, as empresas já estão usando essas ferramentas mais sofisticadas. Não, sim. A Letícia cita o exemplo do Itaú, que está usando uma abordagem chamada Data Mesh, uma espécie de rede de dados distribuída. Data Mesh. Que nome chique. O que significa isso? Basicamente, é como se a gente tivesse vários mini data warehouses interconectados, cada um responsável por uma área específica da empresa. Ah, entendi. E isso ajuda a organizar e processar os dados de forma mais eficiente, né? Exato. E o fato de um banco gigante como Itaú estar usando essa abordagem mostra que o Brasil está no caminho certo para se tornar uma potência em dados. Legal. Mas para quem não é um Itaú da vida, será que essas ferramentas e estratégias também são acessíveis? Com certeza. O importante é ser uma estratégia clara para usar os dados, independente do tamanho da empresa. Tipo, definir quais perguntas a gente quer responder com os dados, né? Isso aí. E a partir daí a gente pode usar os dados para melhorar a experiência do cliente, desenvolver novos produtos, otimizar processos. Nossa, as possibilidades são infinitas. São mesmo. E a Letícia dá vários exemplos práticos no vídeo, como usar as interações com clientes no WhatsApp ou feedback nas redes sociais para coletar dados e melhorar o relacionamento com o cliente. Genial. A gente usa essas ferramentas no dia a dia e nem percebe o potencial que elas têm para gerar dados valiosos. Pois é, às vezes a gente está sentado em cima de uma mina de ouro e nem sabe. E o mais importante é que os dados não são só números frios, né? Eles representam pessoas, suas necessidades, seus desejos. Exatamente. E usar esses dados de forma inteligente nos permite construir produtos e serviços melhores, mais personalizados e oferecer uma experiência incrível para o cliente. É como se a gente pudesse usar os dados para criar conexões mais genuínas com as pessoas, né? Com certeza. E essa é a beleza de trabalhar com dados.
usar a tecnologia a favor do humano. E a Letícia também destaca a importância de usar os dados de forma ética e responsável, né? Sim, a gente precisa garantir a segurança, a integridade e a disponibilidade das informações que coletamos. Afinal, a gente está lidando com dados de pessoas e informações confidenciais. É preciso ter responsabilidade. Concordo plenamente. E a Letícia dá várias dicas de como garantir a segurança dos dados dos clientes e como estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. A LGPD é um marco importante para garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais no Brasil, né? Sim. E a Letícia faz questão de enfatizar que a ética no uso de dados é fundamental. Mas aí, por onde começar? A Letícia dá alguma dica para quem está perdido nesse mundo dos dados. Ela recomenda um e-book gratuito que ela disponibiliza com o título Monetização de Negócios com Uso de Dados, Business Intelligence e Inteligência Artificial. Parece uma ótima leitura para quem quer se aprofundar no tema, né? Com certeza. E ela também recomenda um episódio do podcast Data Hackers no Spotify, que fala sobre o case do Itaú com a Data Mesh. Ótima dica. A gente vai deixar os links para tudo isso na descrição do episódio. Beleza. Então, resumindo, a Letícia nos mostrou que os dados realmente têm o potencial de ser um novo petróleo no Brasil. Mas para isso a gente precisa ter uma estratégia clara, investir em ferramentas e profissionais qualificados e usar os dados de forma ética e responsável. Exatamente. E o mais importante, usar os dados para gerar valor para as pessoas, para construir um mundo melhor. Joe! E você, o que mais te chamou atenção nesse mergulho no mundo dos dados? Nossa, há muita coisa para assimilar, né? Mas eu acho que a gente pode começar a pensar em como aplicar esses conceitos no dia a dia, né? Sim, a Letícia dá várias dicas práticas no vídeo, né? Lembra? Sim, uma delas é usar os dados para segmentar os clientes, né? Exatamente. Segmentar os clientes é fundamental para oferecer uma experiência mais personalizada e aumentar as chances de venda e fidelização. A Letícia usa o exemplo da análise de comportamento do cliente no site da empresa, né? Tipo, quais páginas ele acessa, quanto tempo ele fica em cada página, quais produtos ele coloca no carrinho. Isso. E com base nesses dados, a gente consegue entender melhor os interesses de cada cliente e oferecer produtos e serviços mais relevantes para ele. E essa mesma lógica pode ser usada nas redes sociais, no e-mail marketing e em outras estratégias de comunicação, né? Exatamente. A gente pode segmentar os clientes em vários canais, desde que a gente tenha os dados certos. E para organizar todos esses dados, a Letícia fala da importância de ter um bom CRM, né? Sim. Um bom CRM é essencial para centralizar as informações dos clientes e ter uma visão completa do relacionamento com cada um deles. Tipo, acompanhar o histórico de compras, as preferências, as interações com a empresa. Isso. E com o CRM bem estruturado, a gente consegue personalizar a comunicação e oferecer um atendimento mais eficiente. E por falar em atendimento, a Letícia também deu uma dica interessante sobre usar chatbots para coletar dados e qualificar leads, né? Sim. Os chatbots são uma ferramenta poderosa para automatizar o atendimento e, ao mesmo tempo, coletar informações valiosas sobre os clientes. E tipo, responder perguntas frequentes, tirar dúvidas sobre produtos, até mesmo qualificar leads, identificando quem tem mais chance de comprar, né? Exato. E o legal é que os chatbots estão cada vez mais inteligentes, né? Com a inteligência artificial, eles conseguem interagir de forma mais natural com os clientes, oferecendo um atendimento mais personalizado. Parece que a gente está conversando com uma pessoa de verdade, né? E é importante integrar os dados dos chatbots com CRM, né? Para ter uma visão completa do cliente. Com certeza. A integração entre as plataformas é fundamental para ter uma visão 360 graus do cliente e oferecer a melhor experiência possível. A Letícia também falou de usar os dados para criar campanhas de marketing mais eficientes, né? Sim. Com os dados certos, a gente consegue direcionar as mensagens certas para o público certo, na hora certa, pelo canal certo. Isso aumenta as chances de conversão e reduz o custo das campanhas, né? Exatamente. A gente pode usar os dados para personalizar não só o conteúdo das campanhas, mas também o canal de comunicação. Tipo, se a gente sabe que um grupo de cliente prefere se comunicar por WhatsApp, a gente pode mandar as campanhas por lá, né? Isso aí. O importante é usar os dados para entender as preferências dos clientes e se comunicar com eles da forma que eles preferem. Mas não basta só criar as campanhas, a gente precisa acompanhar os resultados, né? Sim, é fundamental analisar os dados para entender o que está funcionando e o que precisa ser ajustado. A Letícia deu algumas dicas de ferramentas para isso, né? Sim, ela falou do Google Analytics, do Facebook Ads Manager, do Hardy Station. Essas ferramentas oferecem vários recursos para acompanhar os resultados das campanhas, segmentar o público, personalizar as mensagens. E muitas delas têm versões gratuitas, né? Sim. Mesmo as empresas menores podem usar essas ferramentas para melhorar suas estratégias de marketing. Legal. Mas e a questão da ética no uso de dados?
A Letícia também falou sobre isso, né? É fundamental ser transparente com os clientes sobre quais dados estamos coletando e como vamos usá-los. E a gente precisa garantir a segurança desses dados, né? Com certeza, a Letícia deu algumas dicas de como proteger os dados dos clientes contra acessos não autorizados e como estar em conformidade com a LGPD. E ela também falou da importância de ter uma equipe qualificada para lidar com os dados, né? Sim. A gente precisa de profissionais que entendam de análise de dados, marketing digital, segurança da informação. E que estejam em constante atualização, né? Afinal, esse mundo dos dados está sempre mudando. Verdade. A Letícia deu algumas dicas de cursos e certificações que podem ajudar os profissionais a se qualificarem nessa área. E, para finalizar, a Letícia falou da importância de ter uma cultura data-driven na empresa, né? Sim. Uma cultura data-driven significa que a empresa usa os dados para tomar decisões em todos os níveis, desde a estratégia até as ações do dia a dia. E isso só é possível se todos os colaboradores estiverem engajados nessa cultura, né? Exatamente. É preciso ter uma liderança que acredite no poder dos dados, investir em treinamento para a equipe, criar uma estrutura que facilite o acesso aos dados. E comemorar os sucessos e aprender com os erros, né? Com certeza. A cultura data-driven é um processo de aprendizado contínuo. A Letícia nos deixou uma mensagem de otimismo, né? Ela acredita que o Brasil tem um potencial enorme para se tornar uma potência em dados. Eu concordo com ela. A gente tem tudo para dar certo. E aí, o que você achou mais interessante nesse mergulho no mundo dos dados? O que mais te motivou a usar os dados de forma mais estratégica? Pois é, no final das contas, a gente precisa se lembrar que dados são sobre pessoas. É verdade. E essa foi uma das coisas que eu mais gostei do vídeo da Letícia. Ela sempre traz essa visão humana, sabe? Sim, totalmente. Ela mostra como usar os dados para entender melhor as necessidades dos clientes, para construir produtos e serviços melhores, para criar conexões mais genuínas. E ela deixa claro que a gente precisa usar os dados de forma ética e responsável. Sem dúvida. Proteger a privacidade das pessoas, ser transparente sobre como os dados estão sendo usados, tudo isso é fundamental. A Letícia até deu a dica de um episódio do podcast Data Hackers, que fala sobre o case de Itaú, né? O Itaú está usando uma abordagem bem interessante, a Data Mesh, para organizar os dados da empresa de forma mais eficiente. E o mais legal é que eles estão preocupados não só com a eficiência, mas também com a ética no uso dos dados. É um exemplo inspirador, né? Com certeza. E a gente vai deixar o link para esse episódio na descrição do nosso podcast, tá? Beleza. Então, para a gente finalizar nosso mergulho, que tal a gente recapitular os principais aprendizados? Boa ideia. A gente viu que os dados têm um potencial enorme para transformar os negócios e a sociedade como um todo. Mas para isso, a gente precisa saber os dados de forma estratégica, ética e responsável. É preciso investir em ferramentas, em profissionais qualificados, em uma cultura data-driven. E, acima de tudo, a gente precisa se lembrar que os dados são sobre pessoas, sobre histórias, sobre conexões. É isso aí. E você, o que achou desse Deep Dive? Que insights você vai levar para a sua vida, para o seu trabalho? Conta pra gente nos comentários. E se você tiver alguma sugestão de tema para a gente explorar nos próximos episódios, manda para a gente também. A gente adora receber o feedback de vocês. Valeu por mergulhar com a gente nesse tema tão fascinante. E até o próximo Deep Dive. Tchau, tchau.